Olá, olá, muito boa tarde. Eu estou aqui com o Difusora Mulher e hoje vamos conversar com a Lilian, que é assistente social da prefeitura. Hoje é o dia dos avós. Então, parabéns a todos vocês que são avós, que vocês merecem. Realmente, quando você lembra do avô, da avó, você já lembra do carinho, né? Do aconchego. É uma delícia. Parabéns a todos os avós. Recebam o nosso abraço. E a Lilian está hoje aqui para conversarmos sobre o Centro de Convivência dos Idosos. Vamos conversar aí sobre inúmeros assuntos, porque o Difusora Mulher é assim, é informação, é entretenimento, é curiosidade, é o seu direito, a sua saúde e vários outros assuntos. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de pauta, manda pra gente, porque a gente coloca aqui, tá bom? E vamos também conversar com Raimundo Nonato. Raimundo Nonato é um queridíssimo, ele é tudo de bom, conhece tudo, jornalista, ele é colunista social, ele faz eventos, ele conhece Deus e o mundo. Quem você achar aí de personalidade, ele conhece. Então, vamos explorar esse conhecimento dele, hoje vai estar super legal. E eu quero conversar com vocês sobre um sentimento humano que todos nós temos e que a gente faz de conta que não tem, que é a raiva, que é a ira. Olha, todos nós passamos por situações difíceis nas nossas vidas, traumáticas muitas vezes, que nos magoam, que nos deixam com raiva. E isso a gente tem que saber trabalhar. Então não adianta fazer de conta que não está sentindo raiva. Essa semana, e se a gente conseguir terminar essa semana legal, senão a gente estende um pouquinho para a semana que vem, nós vamos conversar sobre a raiva e eu vou contar uma historinha para vocês. Dentro dessa historinha, depois a gente vai explorar tudo isso. Essa historinha é uma historinha japonesa e ela diz o seguinte: o marido da mocinha da história, ele foi para a guerra e quando ele retornou da guerra, ele retornou transformado. Ele parecia um bicho, ele nem quis entrar em casa, ele vivia na floresta. E a esposa dele, que o amava muito, tentava de toda forma contornar essa situação e não conseguia sequer se aproximar dele, porque ela levava comida para ele, ele chutava a comida, não queria conversar com ela, não queria nada. Então o que ela fez? Ela foi até a anciã da aldeia e perguntou para a anciã o que ela deveria fazer para resgatar o seu casamento e o seu marido. A anciã, então, lhe disse que faria uma poção mágica, só que ela precisaria de um pelo da barba do urso azul da meia-lua. Olha o tamanho da coisa. E esse urso tão especial, ele vivia no alto da montanha. O que ela fez? Ela foi para a montanha e aí ela foi agradecendo em todos os momentos as árvores que levantavam as suas copas para que ela passasse, o vento que parava para que ela não sentisse frio. Ela foi agradecendo a todos, inclusive os pássaros que vieram atacá-la e que significavam os espíritos dos mortos sem parentes. E ela foi então, passou pela neve, passou por inúmeros perigos e dificuldades até chegar no cume da montanha, onde o urso morava. Chegando lá, ela levou alimentos, é lógico, só que ela não utilizou os alimentos. O que ela fez? Ela localizou a caverna do urso, colocou um pouquinho de comida lá para ele e se escondeu. Ele sentiu aquele cheirinho da comida, saiu da caverna, foi lá e comeu tudo de uma vez só. Ele era imenso. Muito bem. No outro dia, ela colocou comida para ele de novo, mas ela não se escondeu, ele ficou no meio do caminho. E assim foram se seguindo os dias, um após o outro, até que um dia ela tomou coragem e ficou na porta da caverna.
O urso, como já estava acostumado com o cheirinho da comida, saiu da caverna e deu de cara com a mocinha. Imediatamente ele levantou e as garras pareciam 10 facas afiadas, estavam para agarrá-la. Ela falou: urso querido, por favor, ouça o que eu tenho para dizer antes de me comer. E aí falou para o urso que ela precisava muito resgatar o marido dela, que o marido dela estava sofrendo muito e que ela precisava acalmá-lo. E para isso, ela precisava de um fio da barba dele, da lua, da meia-lua branca, que ele tinha aqui no queixo. E ele então se compadeceu da história dela e disse que então poderia ela retirar um pelo da sua barba para levar para poder fazer essa poção mágica. E então ele abaixou e ela imediatamente tirou um pelo da barba dele. E o que ela fez? Desceu a montanha correndo, porque ele sentiu uma dor imensa e acabou ficando irado também. E ela já sabia disso, ele já tinha avisado ela: pernas para que te quero. Desceu a montanha correndo. Quando ela chegou na aldeia com o pelo da barba do urso, da meia-lua branca, ela foi até a anciã, que ia fazer a poção mágica para ela resolver o problema. A anciã então pegou o pelo, olhou, esperou ela contar toda a aventura dela, pegou o pelo, pá, jogou na fogueira. Ela: como assim? Tudo que eu sofri para conseguir esse pelo. Ela falou: então, tudo que você viveu nesses últimos tempos para conseguir essa dádiva, né? Você se lembra passo a passo? Ela: sim, eu me lembro passo a passo. Aí a anciã virou para ela e falou o seguinte: então você vai utilizar todo esse conhecimento para se aproximar do seu marido. E amanhã a gente conta o porquê dessa história, tá bom? Vamos agora para a parte do nosso direito. E o que é que eu vou conversar com vocês aqui? O Santander deve pagar R$20 mil de indenização por enviar talão de cheques para o endereço errado. O que aconteceu? A 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará condenou o Banco Santander a pagar R$ 20.626,11 de indenização para um cliente que teve o talão de cheques utilizado por terceiros em decorrência de envio para o endereço errado. A decisão, que teve a relatoria da desembargadora Maria Gleides Lima Vieira, foi proferido nesta terça-feira, 25/7, ou seja, recentíssima essa decisão. E a magistrada destacou o seguinte, que foram emitidos 40 cheques em nome do autor da ação, e essas cártulas de cheque, então, foram extraviadas e utilizadas indevidamente por terceiros. E o autor da ação só descobriu o que tinha acontecido porque ele foi sacar, ele estava em viagem, foi sacar o dinheiro e não tinha saldo na conta dele. Aí ele foi verificar, tinha sido pago um cheque que não tinha sido emitido por ele. Então, imagina o que aconteceu com a vida dele, né? O nome foi para protesto, foi para cartório. Quem pegou, esse estelionatário que pegou o talão de cheques dele, se utilizou do bom nome que ele tinha para fazer a festa. O que ele fez? Ajuizou uma ação solicitando, né, ao Poder Judiciário, ao Estado Juiz, que o Banco Santander então fosse condenado a lhe pagar todas as despesas que ele teve para limpar o nome e uma indenização por danos morais. E foi exatamente isso que aconteceu em primeira instância e depois confirmado pelo Tribunal de Justiça lá do Ceará. Olha só, gente, o banco, ele é responsável por tudo que acontece, inclusive pelo fortuito interno, ou seja, fraude de terceiros que ocorrem, foi uma terceira pessoa que usou como fraude, né, o talão de cheques. O banco é responsável. E se causou prejuízo moral, como por exemplo, ver o nome indevidamente inscrito nas listas restritivas de crédito, nada melhor, então nada mais justo do que ele ser indenizado por tudo isso que ele passou. Então,
Essa é a nossa notícia jurídica de hoje e você que está aí, saiba que você tem o mesmo direito. Se acontecer alguma coisa parecida, você também pode estar ajuizando uma ação e requerendo aí a indenização por danos morais. Hoje nós encerramos a nossa primeira parte do Difusora Mulher. Se você quiser participar, você pode ligar e conversar conosco ao vivo pelo 3621 1570 ou nos acompanhar pelo Facebook, que é a fanpage Advogada Explica Doutora Virgínia Machado. Então, Facebook/Advogada Explica Doutora Virgínia Machado, ou então pelo nosso canal do YouTube, Advogada Explica. Você seja muito bem-vindo e é com muito carinho que eu te recebo. Um beijo no coração.